Salve, salve, Descomplica, salve, salve, pós-graduação. Pois é, gente, continuamos aqui com o nosso curso de didática do ensino fundamental, médio e superior para falar hoje sobre algo importante. O que a gente vai conversar? Qual é o professor atual, o professor que a gente vê por aí, e qual é o professor que a gente deseja? Né? O que é um professor tradicional, convencional, e qual é o professor que a gente deseja? Quando eu falo a gente, eu estou falando um coordenador, eu estou falando um diretor, e eu estou falando você, que é aluno e que também é professor. Né? Qual é o professor que a gente gosta, qual é o professor que a gente admira e qual é o professor que a gente quer ser? A gente começa falando um pouco sobre os perfis que os professores podem ter. Ah, sabia que tudo isso aqui é retirado de bibliografia, gente. Não sai da cabeça eloquente do professor Oda. Então existe uma classificação que pode dividir os professores com vários perfis. Vamos dar uma olhada nele, até para quê? Para que se você observe que você é um professor policial e que talvez o resultado disso não seja um resultado muito satisfatório, para que você possa repensar a sua prática de ensino, para que assim você se torne cada vez mais acessível aos seus alunos, aos seus estudantes. Então, repara que, segundo Needlecoff, em 1983, existem linhas que caracterizam o trabalho de diversos tipos de professores. Ou seja, são características que revelam a identidade do trabalho dos mesmos. Dá uma olhada aqui no que seria uma professora policial, uma professora manda-chuva. O professor policial, ele tem como principal característica o fato de ser autoritário, né? O autoritarismo. Ele é o único que sabe e ensina. E os estudantes são aqueles que não sabem e devem apenas aprender. O aprendizado se dá apenas pelo ato de escutar e prestar atenção a quem sabe. E se eu sei mais do que vocês têm que ficar quietos e têm que me escutar. Isso é um professor policial, isso é um professor autoritário. Os objetivos do professor policial são, manter a disciplina, fazer com que os alunos obedeçam sem questionar. Sala boa é a sala quieta, é a sala em silêncio, para que eu possa palestrar e os alunos possam me escutar. Essa é a posição do professor policial. Ele prioriza o fator intelectual e considera bons alunos aqueles com boas notas. Eu vou te falar que é muito difícil da gente se livrar disso, né? Por exemplo, em conselhos de classe, muitas vezes, quando se pergunta, mas qual é o aluno bom da turma? O que você faz? Você vai e olha a nota. Porque para você, aluno bom é aluno que tira a nota boa, mas será que é verdade? Às vezes um aluno que tem um rendimento mediano, ele não pode contribuir mais com a aprendizagem, mais para a turma, do que aquele aluno que é excepcional, mas tem pouca troca, tem pouca interação, é só para reflexão. Pretende que os alunos cumpram tudo o que lhe foi ordenado. Ordenei, o aluno tem que cumprir. E condena a rebeldia e o espírito crítico, formando indivíduos que só concordam com aquilo que recebem. Será que é esse o cidadão que a gente quer formar? Um cidadão que não é crítico? Um cidadão que concorda com tudo que recebe? São as características do professor policial não ser capaz de perceber as origens sociais e do fracasso escolar. Então, para ele, o aluno bom é o aluno que passa de ano, o aluno que tira nota boa. Se o aluno ele fracassa, o problema é do aluno, o problema não é do professor. Valoriza apenas o conhecimento, considera a avaliação patrimônio do professor, não incentiva a autocrítica, nem do aluno e muito menos dele, porque afinal de contas ele é um deus, estimula atitudes passivas e conformistas, pune de maneira radical o mau comportamento, mas não tem sucesso nisso, ok? Considera a escola apolítica, você não tem ali uma política. E quando eu falo política, não é só campanha para governador, presidente, prefeito, não é isso. Sabe? A escola não tem ali uma conotação política de formação de indivíduos pensantes, de indivíduos questionadores. Não vê os pais como companheiros de trabalho, sabe? O pai tem que fazer o papel dele de pai, eu tenho que fazer aqui o meu papel de professor. Força um ritmo de trabalho aos alunos, então tem baixa capacidade de adaptação. E a adaptação ela é fundamental em qualquer professor.
sente que seu trabalho é um sacrifício e que ele não é reconhecido, né? Então eu estou ali para me sacrificar, e se sente injustiçado pela responsabilidade do trabalho, mas muitas vezes não faz o mínimo que lhe é exigido. Eu vou falar que em todos os perfis aqui, você pode encontrar vantagens e desvantagens. Ah, mas eu acho que uma sala em silêncio ela pode ajudar, sim, o aluno a refletir melhor sobre o assunto. Talvez sim, porque às vezes aquela conversa ali no fim, né, aquele ruído possa atrapalhar de fato a interpretação. Mas será que é sendo autoritário que a gente vai conseguir isso? Né? Então, eu acho que é muito importante que agora você reflita sobre prós e contras de cada um dos tipos de professor. Esse primeiro foi o policial. Vamos ver como é que é o próximo tipo de professor e qual tipo que você se encaixa.